Em Teresina, a Embrapa Meio Norte vem desenvolvendo uma pesquisa que visa a conservação de cabras marotas, animais típicos da região Nordeste e que correm risco de extinção devido ao cruzamento com algumas raças. Vamos ver na reportagem de Raimundo Lima. A pelagem totalmente branca é uma das características desses animais. Essas cabras rústicas de porte pequeno e uma certa docilidade são conhecidas como marotas. Mas não é uma raça, é um grupo genético. A gente ficar aqui no meio de um rebanho de caprinos, dessa forma aqui, com um animal bem calmo aqui do lado, é algo que não acontece comumente. Por isso, essa raça recebe essa denominação de marota, porque geralmente são animais mais calmos. E essa, Daniele, é uma denominação bem antiga, né? É sim, muito antiga. São animais dóceis, né? A cabra marota é um animal dócil que gosta de estar perto do dono, de cuidar bem de sua cria. Então ela está sempre próxima da gente, né? E esse rebanho aqui especialmente, né? Rebanho aqui da Embrapa, tratado todo dia, cuidado. Elas estão sempre perto da gente aqui. Agora, é uma característica que acaba facilitando a questão do manejo, Do né? manejo. A cabra marota, ela tem um manejo bem simples, né? É um grupo nativo, os produtores gostam bastante por causa dessa tranquilidade, né? Elas são tranquilas, cuidam bem da cria, vão para o campo, não dão tanto trabalho para retornar, né? Então, são animais realmente dóceis. A pesquisadora da Embrapa Meio Norte em Teresina, Daniele Azevedo, trabalha com esses animais há muitos anos. Essa história começou ainda na década de 1980, mais exatamente em 1983, com o Dr. Pinto, Dr. Eneide e Dr. Girão, que eram pesquisadores hoje aposentados da Embrapa, né? Então eu era estudante de medicina veterinária da UFPI e vim estagiar aqui. E aí começou o meu amor, né, pelos caprinos com esse estágio em 1996. E eles já faziam esse trabalho de conservação, né, de várias raças. Eles tinham inclusive outras raças aqui e foram apurando e utilizando a fazenda de Castelo do Piauí da Embrapa também, para trabalhar especialmente a raça, o grupo genético marota, né? A gente tem o costume de chamar raça, mas não é raça, é um grupo genético. As marotas são cabras de pelagem branca. Tanto os machos quanto as fêmeas podem apresentar esses brincos e a barba. Veja aqui, ó, a pelagem deles é uma pelagem clara, pode ser branca, preferencialmente, ou assim, amarelada, né? Parda, tá? Amarelo claro, tá? Os chifres são para trás e um pouco voltados para fora, tá certo? O pelo branco, a pelagem no corpo aqui escura, mas das mucosas, quanto mais claro, melhor, tá? Agora, os cascos, ó, fortes, vigorosos, para poder andar aqui no Nordeste, né? Onde tem pedras, né? Como os caprinos também gostam, tá? São animais de pequeno porte, eles não são altos, não são grandes, tá? Mas são animais assim que o produtor gosta bastante. A carne, dizem, né? Eu não comi, assim, de forma diferente, porque aqui a gente não abate para consumo, né? Mas diz que é uma carne muito saborosa, tá? Então, são trabalhos que a gente ainda tem muito a realizar. Alguns animais chamam a atenção por nascerem com as orelhas retraídas. São conhecidas como marotas nambi. A marota nambi, ela tem a orelha muito curta, bem mais curta do que as outras marota. Mas a cabra nambi, ela não é uma raça específica, né? Muita gente chama de raça nambi, mas não é uma raça. Pode ter a característica nambi, ou seja, a orelha curta, né? Em animais da raça mochotó, em animais canindé, animais de outras raças de caprino. Então, aqui nós temos cabras nambi, né? Novilhas nambi, no caso, porque a mãe é nambi
e o pai é Nambi. Então ela é uma característica recessiva. Não é uma deficiência genética, por quê? Porque não atrapalha em nada o animal, muito pelo contrário. Os produtores aí do sul do Piauí, em Pernambuco também, quando encontram animais Nambi, eles gostam, porque dizem que são animais que ganham peso mais rápido. Né? Porque dizem eles, eu ainda não fiz esse tipo de pesquisa, dizem eles que são animais mais fáceis de entrar, né, na mata, não se ferem, não cortam as orelhas, então eles vão entrando e vão procurando o que comer. A pele desse tipo de cabra sempre foi muito procurada por comerciantes. O grande número de abate desses animais e o cruzamento com outras raças criou nos pesquisadores a preocupação com o risco de extinção desse grupo genético. O trabalho iniciado na década de 80 na Embrapa e que continua através da Daniela e sua equipe é a conservação das cabras marotas. Conservação é quando você trabalha pensando em sustentabilidade, tá? Mas se você pode utilizar o animal, né? E preservação, ao contrário, é como se você criasse um animal numa área totalmente protegida, como se fosse um zoológico, né? Então aqui nós fazemos um trabalho de conservação. Nós conservamos a raça com o intuito de ter algo a aproveitar dela no futuro, né? Então nós não vamos preservar somente, por quê? Porque eu preciso que esse animal me dê leite, dê couro, né? Porque a conservação, ela se aproveita de uma característica do homem, né, do ser humano, que é querer se aproveitar também das coisas. É uma característica boa, não é ruim, né? Por quê? Se eu não aproveitar nada do animal, para que eu vou criar esse animal? Esses animais, né, eles são caprinos nativos, tá? E eles têm um couro de excelente qualidade. Então, o Piauí, que é o terceiro produtor de caprinos do Nordeste, e o Nordeste é responsável por mais de 93% da produção de caprinos do Brasil, por aí vocês tirem, né? Nós, no Piauí, temos mais caprinos do que bovinos. A gente precisa dar mais importância a esses animais. E são animais nossos, animais do Nordeste, animais bem adaptados, animais que têm uma baixa taxa de mortalidade, animais que produzem muitas vezes, especialmente o marota, né? Várias vezes a fêmea dá 2 partos e cuida bem do cabrito. Um outro grupo genético pesquisado pela Daniela são as cabras azuis, referência a essa pelagem cinza, mas que, refletida ao sol, segundo a pesquisadora, adquirem a cor azul. São animais com características semelhantes às marotas e que também precisam ser conservados e multiplicados em sua pureza. A azul tem esse nome porque no ambiente, né, ao sol, você vê quando ela está correndo o reflexo azul. Então é assim um grupo muito bonito. Mas o que é que acontece? Também são animais danados. Tem alguns produtores assim abnegados que criam, né, grupos, rebanhos de azul, mas marota já é bem mais reduzido, tá? Você vê que o marota, ele é um animal branco, clarinho, então quando você coloca um anglo-nubiano para cruzar com esse animal, sai com as características muito próximas ao anglo-nubiano, né, que é um caprino exótico. Quando você coloca boer, então, num marota, sai praticamente, né, assim, a pelagem do boer, né? Então os produtores aproveitam, né, isso, e os nossos caprinos nativos, eles vão perdendo, e nós vamos perdendo com isso. As marotas têm aptidão para a produção de leite e de carne, embora não atinjam grande volume de carcaça. Uma cabra adulta com 2 anos atinge o peso médio de 26 quilos. Este aprisco da Embrapa tem 17 fêmeas adultas e 8 novilhas. Mas estes são caprinos que se encontram em vários estados nordestinos. No Piauí, estão presentes principalmente no sul. Alguns rebanhos aí no sul do estado, a gente ainda encontra 1, 2 animais por rebanho. Em geral, aqueles animais mais próximos do produtor mesmo, são animais mais dóceis, tá? E do azul também no sul do Piauí. Só que os azul, eles têm uma característica diferente do maroto. Eles são mais altos, são mais, andam mais, são animais mais andejos, né? Então eles se distanciam mais do produtor.
E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes, se a gente não tiver o que oferecer ao azul no final do dia para ele ser recolhido, ele vai embora. Acha fêmeas, forma outros rebanhos distantes da nossa fazenda e não retorna. O comportamento da azul é totalmente diferente da marota. A azul é mais difícil de você fazer essa amizade, de você ter essa proximidade com os animais, tá? Mas o couro é de excelente qualidade também. São animais que produzem mais leite do que a marota, tá? E por serem maior, os produtores gostam bastante porque dá para ele melhorar a produção de carne. E com este trabalho de conservação, a Embrapa pretende conseguir transformar o termo marota de grupo genético para raça. Mas para isso é preciso alcançar alguns objetivos. Quando eu falo grupo genético, eu estou falando de animais que ainda não têm um padrão racial bem determinado, tá? Não tem ainda uma associação de produtores e ainda não está registrado, portanto, no Ministério da Agricultura. Então, porque para ser registrado como uma raça, precisa da relação entre pesquisa e produção. Então, isso é uma raça. Quando eu cruzo indivíduos que só nascem indivíduos parecidos, muito próximos com aquele padrão racial. E hoje, no azul e no maroto, infelizmente, nós ainda não atingimos esse ponto. Eles estão sumindo, porque o produtor, nós todos, né? Nós queremos produtividade. Cada vez produzir mais, num espaço menor. E os nossos animais, eles foram selecionados, né, seleção natural, que todo mundo aí já ouviu falar um pouco, ao longo de milhares, né, de anos, e aqui no Brasil, desde o descobrimento, para serem adaptados ao local em que eles vivem. Por que que o boé não surgiu aqui? Porque essa região não é uma região favorável a ele. Ele é um animal muito bom, produz bastante carne, mas é um animal que as nossas condições não são as ideais, tá? Enquanto que para o marota, para o azul, as condições já são aquelas nas quais ele foi criado.